E na semana passada, o projeto de iniciativa popular que tem como objetivo reduzir o salário dos vereadores aqui em Cachoeira do Sul foi entregue, foi protocolado na Câmara de Vereadores no município. E quem está à frente deste movimento aqui em Cachoeira, o professor Jorge Maia, que já esteve conosco aqui em outros momentos no estúdio falando desse projeto e volta ao NT Sul. Professor, boa tarde, mais uma vez obrigado pela sua presença. Boa tarde Daniel, aos ouvintes da TV. É bom que a gente volte para esclarecer um pouquinho mais, que agora, como surgiram vários debates, né? E evidentemente que isso requer alguns esclarecimentos, até para a população saber corretamente qual é a proposta, por que ela veio e qual a legalidade dela, né? Claro. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu lhe faço, que é em relação à constitucionalidade do projeto. Essa ideia de reduzir, por exemplo, de baixar os salários, poderia surgir de um projeto de iniciativa popular. Isso tem sido questionado por alguns. O projeto é constitucional, professor? Bom, em primeiro lugar, a Constituição nos permite, aliás, não só nós, toda a população brasileira, e a lei orgânica também do município tem esse dispositivo que quando a população se mobiliza e consegue fazer um projeto e consegue 5% dos eleitores efetivos da cidade, ela pode entrar com esse projeto. E esse projeto ele tem a mesma validade que um vereador ou um deputado ou qualquer outro político entrasse dentro do seu ambiente de trabalho. Então, no caso aqui, Cachoeira do Sul, como se fosse um vereador que entrasse com um projeto para reduzir os próprios salários deles. Então, a validade é tranquila, ela tem legalidade, porque esse projeto não é nós que vamos dizer que eles vão ganhar. Nós propomos para eles votarem. Então, quem vota no final de todo esse processo são os próprios vereadores, que é o meio legal de estabelecer salário para eles. Ok. Bom, esse projeto, para até chegar a ser votado no plenário da Câmara, ser aprovado, ele precisa tramitar nas comissões internas, né? São várias, até chegar ao período de votação. Alguns vereadores já se posicionaram contra, não são favoráveis, evidentemente, à redução dos próprios salários. O senhor vê com bons olhos, acha que os vereadores podem aprovar o projeto? Do que depende aí a efetividade e o sucesso da ação? Bom, o sucesso depende de nós, mesmo da população, né? Que a população mobilizada, ela consegue transformar. Que, na realidade, que eu quero falar para a população que o patrão do político é o povo, não é o contrário. O político não é o todo soberano. Ele está lá porque nós, da população, votamos. E nós temos essa condição hoje de ou deixá-lo lá ou tirá-lo lá. Tanto no voto como até no caso de uma improbidade da parte deles. E o que eu quero dizer é que se nós nos mobilizarmos na época da votação e fizermos o nosso papel de pressão, com certeza eu tenho plena garantia quase que vai ser um sucesso esse projeto. Né? Porque, como eles próprios dizem os políticos, tanto nos seus discursos de campanha, como um discurso na plenária, lá no plenário, dizendo que eles são representantes do povo e eles são a voz do povo, eles não vão ir contra 1.000, 2.000 pessoas ou 5.600 assinaturas, que está dizendo que querem a redução dos seus salários. Então, eles têm que seguir o que eles mesmos próprios falam. Né? Então, eles não podem ficar, na casa, contraditório entre o discurso e a prática. Ok. Bom, uma situação que foi levantada por alguns vereadores também, já no momento que o projeto foi protocolado, foi quanto ao processo de obtenção das assinaturas. Inclusive, nós falávamos em off aqui, o senhor falava sobre a questão de que, na sua opinião, há ainda resquícios da ditadura militar, que as pessoas têm medo de se mobilizar, de expor a opinião e de fazer uma certa pressão também quanto aos nossos governantes, especialmente no caso do Legislativo. Fala pra gente, professor, sobre como que as assinaturas foram colhidas, como aconteceu esse processo todo até chegar a esse número que ultrapassou, não é, os 5% dos eleitores de Cachoeira. Bem, o processo foi bem tranquilo até. Contrário do que um ou dois vereadores, eu não sei direito, até nem conheço direito esses vereadores, falaram que nós estávamos forçando a assinatura. Bem, estão nos dando um poder sobrenatural, né? Nós pegamos 5.600 pessoas e forçarmos, né? Eu acho que nem o maior ditador do mundo não conseguiria isso em um momento, né? E nós não temos nenhuma máquina à disposição nossa também para fazer isso. Claro.
A única coisa que eu quero dizer para esses vereadores que o grande poder nosso de arma, nossa arma foi a caneta e a palavra, que eu acho que é uma arma letal. Talvez tenha sido isso que ele tenha interpretado. Fim de semana a gente tinha pontos fixos, tinha alguns lugares que tinham as listas, pessoas nos telefonavam que queriam listas de vários pontos da cidade, líderes comunitários, até alguns líderes empresariais pegaram essas listas e fizeram a passagem dela pelos grupos que eles pertenciam, né? Tá? Então não houve nenhum processo de indução, até porque nós não temos esse poder para isso, né? Eu sou apenas um professor de uma escola, então não tenho poder, não sou empresário, não sou dono de nada, não sou militar, não tenho arma, não uso arma, e meu poder era só o do convencimento, talvez, né? Ok, bom, esse processo como um todo certamente vai ser muito discutido, já se começou um processo de muita discussão aqui em Cachoeira e não é um fenômeno exclusivo aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Tem vários outros municípios, são mais de 100 municípios em todo o país, que já discutem também essa questão de reduzir os salários. Alguns prefeitos já fizeram suas próprias reduções, recomendaram ao Legislativo também, e esse processo acontece também agora aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Agora, já que várias objeções estão surgindo, mais uma pergunta que eu lhe faço ainda nesse contexto é quanto à efetividade da medida, a questão de redução dos salários. Hoje as pessoas querem um pouquinho mais de coerência na política, como o senhor citou no começo, a sociedade, nós é que somos os patrões, né, de quem nos governa ou nos representa, né, mais especificamente dentro da democracia. O senhor acha que a questão de reduzir o salário poderia qualificar um pouco mais a política? Pergunto isso pelo seguinte, uma das argumentações, especialmente aqui em Cachoeira, é que a redução do salário em si, para um salário pequeno, poderia tirar a possibilidade de que pessoas menos favorecidas, economicamente falando, tivessem a sua participação no Legislativo. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, aí nós podemos ver vários ângulos aí. Começamos com esse argumento, eu acho que muito pífio, pelo fato seguinte, não é o salário, se alguém vai buscar, eu vou trabalhar, sou qualificado, eu vou trabalhar por R$4.000, então ele que pegue um currículo vitae e tente um emprego numa empresa boa e vá se qualifique e qualifique lá trabalhar. Se é assim que está pensando em ganhar dinheiro, então é dessa forma que ele tem que ir. E não numa Câmara de Vereadores que é para trabalhar para a comunidade. O meu primeiro objetivo ao ir para a Câmara de Vereadores é a comunidade. Não o meu salário, não a minha conta bancária, não o meu bem financeiro. Né? Isso aí, se eu boto isso em primeiro plano, acaba eu distorcendo a minha atuação lá dentro. Né? Eu tenho outros objetivos não comunitários. Né? Eu também tenho outro argumento contra isso, que é quando não existia salário para vereador, nós tínhamos uma Câmara muito bem qualificada. E eu pego como exemplo o vereador falecido, Nicolau Barbosa, saudoso Nicolau Barbosa, que sem um tostão ganhar, com seu Fuquinha, que estragou trabalhando pela comunidade, ele fez um hospital. Qual desses vereadores qualificados fez sequer 10% que esse vereador fez? Que se dizem qualificados ganhando R$4.000. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Segundo, falando esse tempo para um assessor de um vereador, eu disse para ele, que usou esse mesmo argumento, eu disse para ele, um professor estuda 17 anos na vida para ser um professor. Faz concurso público, estuda muito para fazer um concurso público. Quando aprovado, ele entra no Estado ganhando R$800. Então, pela lógica dessa argumentação do político ou de uma pessoa, nós vamos dizer que também esse professor não é qualificado. Estudou 17 anos, estudou para um concurso público, tem várias formações, ele entra no Estado ganhando R$800, com 20 horas. Então, eu pergunto, não é qualificado esse professor? Então não é o dinheiro que qualifica. Assim como também quando falo que é corrupção, não é o dinheiro que diz que vai ser corrupto, não. Se fosse por isso lá em Brasília, na Petrobras, em juízes de alto escalão, não teria corrupção. Na Petrobras, um diretor de uma Petrobras ganha 150 mil. No entanto, olha a corrupção que houve. Então, quer dizer, na sua opinião, não seria a necessidade que faz o cidadão se corromper? Exatamente, é o caráter que faz o cidadão se corromper.
É caráter, isso é formação de caráter. Então, tu pode ganhar R$1 e ver 20, 30, 40, 50 mil na tua frente, tu devolve para quem tem direito aí. Já está acontecendo isso várias vezes. Tem mendigos, moradores de rua que encontraram pacotes de dinheiro e devolveram aos seus donos. Agora também temos aqueles que estão recebendo altos salários do Estado ou de empresas e estão se corrompendo. Então não é o salário, é caráter isso. E no momento que alguém bota uma premissa dessa, que o ganhar pouco vai fazer tu te corromper, ele está botando que todo mundo é corrupto, porque a grande maioria da população brasileira ganha muito pouco. Os professores, 70 mil professores, ganham muito pouco, comparado a um salário de um vereador. Um professor hoje, com 20 horas, 35 anos de carreira, com todos os avanços, ganha R$1.500. Nem por isso é corrupto. Nem por isso é corrupto. Ele está lá feliz dando a aula dele. Ele quer ganhar mais, mas está feliz dando a aula dele. E não se corrompe para vender nota, para não trabalhar. Tudo isso aí ele continua fazendo, cumprindo suas tarefas normalmente. E lendo, estudando e preparando uma aula. Para quem não sabe o que é um professor, a gente prepara a aula, tem que estudar muito. A gente tem que estudar muito, porque quando tu vai para a aula, tu tem que dar conta do teu recado, né? Não basta tu estar formado. Outra coisa, o professor, quando pega uma prova, um trabalho e outros materiais que faz de avaliação e etc., ele tem que levar para casa para trabalhar. Então, ele trabalha mais. E não recebe por isso. E não recebe por isso. E ele deixa de fazer o seu trabalho? Não, ele não deixa de fazer o seu trabalho. Então, não é o salário. Isso é caráter, gente, isso é caráter. Esse argumento é pífio também, é muito falho. Agora, em relação a outras regiões do mundo, por exemplo, o senhor citava antes, fora do ar aqui também, seria uma exclusividade do Brasil ter um salário relativamente mais baixo para os seus legisladores, especialmente tratando da questão municipal, do nível municipal? Não, nós, agora mesmo, ontem eu estava dando uma pesquisada na internet e tem uns vídeos à disposição no YouTube, é só botar políticos na Suécia, vai aparecer toda a questão da Suécia. O político não tem mordomia lá. O vereador lá, isso todo mundo pode conferir o que eu estou falando, não estou inventando, pode ir lá no YouTube e pegar. O vereador lá, ele ganha um subsídio de R$280 da prefeitura, trabalha como vereador e trabalha no seu emprego. Ele se sustenta do seu emprego, ele não se sustenta como político. Tá? Aquilo ali é um subsídio, Um deputado estadual, um deputado federal lá, e eles têm os apartamentos funcionais dele, é um sofá-cama, e eles não têm empregados, nem empregadas, a roupa deles é lavada numa lavanderia comunitária que eles próprios lavam e passam suas roupas. Tá? E a comida deles, eles fazem as próprias comidas deles, ou vão comer em restaurante, por conta deles. Não tem motorista, não tem carro especial, quer dizer, e olha o que é a Suécia e olha o que é o Brasil. A Suécia é um dos países mais desenvolvidos, culturalmente, financeiramente, e eles têm uma cultura que o político está a serviço da população e não para ser servido da população. Ok, professor Jorge, a gente segue acompanhando a tramitação agora desse projeto. Qual que é a expectativa dele na Câmara? Ele tem que ir à votação ainda nesse ano? Não, acho que o ano que vem. O tempo é curto, né? Eu acho que o ano que vem, porque tem que passar pelas comissões, tem um processo que eles vão verificar as assinaturas, tem todo um trâmite. Isso provavelmente seja o ano que vem, porque eles têm que votar até antes da eleição o novo salário da nova legislatura, né? Que é sempre antes da eleição, que é feito pela Constituição. Ok. Professor Jorge Maia, ele que está à frente desse processo, desse projeto de iniciativa popular aqui em Cachoeira do Sul, para que os vereadores reduzam, portanto, seus salários aqui na cidade. Obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Seguimos acompanhando aí os novos capítulos desse processo aqui na cidade. Obrigado. Eu quero agradecer o espaço, a ti, a televisão, né, que está sempre colaborando, e solicitar que a população fique atenta, né, e pode entrar em contato comigo ou com os outros colaboradores que a gente tem. A gente está à disposição, tanto no Facebook, no telefone, a gente está sempre aí. E pedir para que ela fique atenta que no dia da votação eu vou solicitar que todos compareçam na Câmara para que a gente faça aquela pressão devida para que isso aconteça, né? Que é um benefício para a população. Se nós conseguirmos isso, hoje, pelos valores de hoje, nós iríamos economizar 2,5 milhões de reais
Por ano? Não, nas 4 legislaturas. Nas 4 legislaturas. Mas isso dá para comprar um monte de coisa, dá para fazer um monte de investimentos, né? Tanto na estrutura básica da cidade, na saúde, tanto essas questões que estão tão carentes hoje na cidade, né? Ok, conversamos com o professor Jorge Maia, ele que está à frente desse projeto de iniciativa popular aqui em Cachoeira para que os vereadores reduzam os salários. Professor, mais uma vez, obrigado, sucesso aí na condução de todo esse processo.